Quem nunca teve uma decepção ao ver o resultado na balança? Bom, mesmo depois de cumprir um plano alimentar, fazer exercício e ver que os ponteiros ainda marcam a mesma coisa, é de lascar, né? Aí você deve se perguntar, será que eu entrei no efeito platô? Será que o meu metabolismo está lento demais? Pode ser as duas coisas. E uma das soluções para isso está no jejum intermitente, que eu vou te explicar já já, então não saia daí. Mas antes de continuar o vídeo, eu te peço, desce aqui nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, deixa o teu like, esse like é tão importante porque o YouTube entrega mais o vídeo para as pessoas quando você deixa o like e manda esse conteúdo para todos os grupos de WhatsApp, principalmente naquele grupo que tem gente que está acima do peso querendo emagrecer. Então, pessoal, falou em jejum, alguns podem até pensar assim, como assim? Vou ficar sem comer por quantos dias? Não, não é nada disso. Eu estou falando de jejum intermitente. O que quer dizer? Você ficar um período sem comer e depois voltar à sua rotina alimentar normal. Mas não pense que depois do jejum você vai poder também cair de boca em qualquer comida, só pelo fato de ter ficado um período curto sem comer. Existem algumas técnicas que você precisa saber. O objetivo principal do jejum é que o seu corpo use reservas de gordura como fonte de energia e dessa forma você comece a perder esse bucho. Normalmente são indicadas de 12 a 24 horas de jejum, que pode ser feito todos os dias ou em alguns dias da semana. Tudo depende da necessidade e da capacidade de cada organismo. E claro, dependendo da indicação do profissional de saúde que te acompanha. E aqui vai um conselho, comece a fazer jejum depois que você conseguir perder alguns quilos. O jejum intermitente é para quem já está alguns passos à frente no processo de emagrecimento. E saibam que a prática do jejum não é nenhuma novidade. Ela é mais antiga do que vocês pensam. No período paleolítico, na época dos homens das cavernas, eles faziam jejum com frequência. Afinal, as pessoas viviam da caça e não tinham alimentos a toda e a qualquer hora. Supermercado, geladeira com comida, só no desenho dos Flintstones. E, curiosamente, esse método é praticado até os dias de hoje, por diferentes religiões e culturas. Entre os muçulmanos, durante as festividades do Ramadã, eles se alimentam apenas à noite durante um mês. Entretanto, o jejum não é adequado para todos e pode causar problemas se for feito sem a orientação adequada. Os períodos de jejum podem ser os mais diversos, mas os que mais costumam ser praticados são o jejum de 12 horas, esse é um dos mais comuns e fáceis de ser feito. Sua última refeição na noite anterior foi às 8 da noite, você dorme e às 8 da manhã você toma o seu café. Quando vamos fazer, por exemplo, um hemograma completo, a gente termina fazendo um jejum. Tem também um jejum de 16 horas e tem um de 24 horas, em que você fica o dia inteiro sem comer. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o jejum de 16 horas, que é o meio do caminho. Não é facinho como o de 12 horas e nem é tão difícil quanto o de 24. O de 24 requer um preparo maior. Quando você faz jejum, você está mostrando para o seu corpo que ele tem que pegar uma outra fonte de energia sem ser o açúcar. Aí no caso ele vai pegar a gordura. Além disso, o jejum promove a renovação celular. O corpo pega as células que não estão muito boas, digamos as mais velhas, como fonte de energia. Isso é um processo de autofagia. É como se o corpo comesse as próprias células para ter energia. Isso traz um rejuvenescimento interno e vai fazer um upgrade no metabolismo. Logo, o jejum não serve apenas para emagrecer. Além disso, ele dá um descanso para o seu intestino, o que ajuda bastante a quem tem doenças crônicas intestinais, como a doença de Crohn. Agora, vai falar para quem tem doença de Crohn que ele tem que ficar sem comer, pelo menos 12 horas. Ele só faz o que o médico manda, que é tomar corticoide, imunossupressor. O jejum também inibe altos níveis de insulina, o que pode evitar a resistência a esse hormônio. De acordo com os estudos científicos, o jejum pode diminuir os níveis de insulina que circulam no corpo em até 31%. A insulina é um hormônio anabólico, quer dizer, ela guarda a gordura e quando você tem muita insulina circulando, fica difícil emagrecer. Uma longa exposição a altos níveis desse hormônio pode resultar em diabetes, por exemplo. Quando o corpo produz muita insulina, você sente muita fome. E quando você faz jejum, não tem muita insulina circulando. Logo, você não sente fome. Por isso que não é verdade quando dizem que você vai sentir muita fome ao fazer jejum. É uma boa prática para acabar, inclusive, com a fome emocional. E quando você faz jejum, você aumenta os níveis dos hormônios catabólicos, que ajudam a queima de gordura, como cortisol, adrenalina, glucagon e melatonina, dentre outros. Outro benefício do jejum intermitente é o aumento dos níveis de GH, que é o hormônio do crescimento. Quando a gente é criança, esse hormônio atua no crescimento de músculos e de ossos, e na fase adulta, ele atua na formação de massa muscular. Estudos revelaram que quando você faz jejum, você aumenta o nível do hormônio GH, o hormônio do crescimento. E estudos revelaram que após 24 horas em jejum, o organismo aumenta a produção de GH em 2.000% para homens e 1.300% para mulheres. Quando o jejum termina,
o efeito também é interrompido. Isso mostra que o jejum regular ajuda a manter os hormônios musculares em seus níveis mais elevados. Esse hormônio também está ligado indiretamente ao emagrecimento, porque quando ele aumenta a massa muscular, também aumenta o metabolismo. Aumentou o metabolismo, está queimando gordura. Logo, o seu corpo começa a desinflamar e ele se torna mais resistente ao estresse oxidativo, quer dizer, aos radicais livres. E o jejum aliado ao exercício físico aumenta a produção de testosterona. Alguns estudos revelaram isso. Esse hormônio também acaba agindo diretamente na libido e ajuda no combate à depressão e nos problemas cardíacos, além de ajudar no aumento da massa muscular. Como eu já disse, o jejum ajuda a desinflamar o corpo e, como consequência, os sintomas das doenças crônicas vão amenizando, como diminuição da pressão arterial e dos triglicerídeos. Estudos tanto em humanos como em animais revelaram que o jejum intermitente melhora a performance cognitiva. De acordo com o estudo da Universidade Johns Hopkins, o jejum provoca mudanças neuroquímicas. Aí você diz, ok, Daiane, fiz meu jejum de 16 horas, e aí? O que é que eu posso comer? Nem pense em fritura, pizza e essas coisas desse tipo. Se você quer fechar com chave de ouro o seu jejum, ao entrar na janela de alimentação, lembre-se de consumir uma refeição low carb, como por exemplo um caldo de osso, uma salada de verduras e legumes de baixo índice glicêmico, como o brócolis e o repolho. Você pode fazer essa sopa para vários dias e congelar as porções. E tem gente que não pode fazer jejum, mesmo sendo uma prática saudável. Para certas pessoas o jejum não é recomendável, como por exemplo, crianças, grávidas, mulheres que amamentam, diabéticos tipo 1 e pessoas com distúrbios metabólicos. E se o jejum for feito de maneira errada, pode dar reações nada agradáveis como hipoglicemia, anemia ou fraqueza, disfunção cognitiva, desidratação, compulsão alimentar, mau hálito, baixa da imunidade, redução da massa muscular, tonturas e dores de cabeça, constipação, queda de cabelo, ansiedade e irritação. Então, pessoal, como a gente viu, a prática do jejum, se for feita de uma maneira responsável e com cautela, traz benefícios e põe por terra o mito de que se deve comer de 3 em 3 horas. O meu conselho é apenas procure um profissional da saúde, de preferência um médico e ou nutricionista, para poder te orientar em relação a isso. E escreve nos comentários quais os benefícios que você já teve, se é que você já fez jejum intermitente. A gente vai ficar feliz em compartilhar isso com as pessoas. E não se esquece de viver a vida com saúde, com paixão e com Deus no coração. Tchau, gente!